Quando falamos do século perdido, sempre atribuímos a uma época não muito evoluída, com tecnologia e armas inferiores ao mundo atual de One Piece. Mas e se eu te disser que esse pensamento pode estar completamente errado? Inclusive, temos até provas disso na obra. Não só isso, como também podemos tirar uma certa teoria sobre o porquê desse avanço tecnológico não ter continuado até os dias atuais de One Piece. Se você ficou curioso, então vem comigo que hoje vamos entender o passado tecnológico de One Piece e o porquê dele não ter continuado. Desde que foi citado no mundo de One Piece sobre o século perdido, sempre o vimos como uma época tecnologicamente mal desenvolvida, com provavelmente coisas bem primitivas que nem sequer chegam perto do atual presente de One Piece. Já que temos Vegapunk com as suas máquinas e capacidade de fazer ciborgues incrivelmente fortes, como os pacifistas ou até mesmo a evolução absurda deles, que são chamados de serafins. Só que no capítulo 1065 nos é mostrado que essa ideia está completamente errada, já que temos um enorme robô de metal que, como dito por um dos satélites de Vegapunk, que há muito tempo atrás havia um reino com uma civilização muito avançada, não diferente de Egghead. Então provavelmente esse robô foi criado durante essa época 900 anos atrás, tempo exato do século perdido. E para quem não sabe, Egghead é atualmente considerado como a Ilha do Futuro por abrigar o laboratório de Vegapunk, que como dizem está 500 anos no futuro. Além dessa enorme criação que mostra o quão evoluído era o passado de One Piece, também temos outras coisas que podem indicar isso, como por exemplo a Lua. Já vimos que quando Enel chega à Lua nos é mostrado escritas bem antigas, e não só isso como também ciborgues e um velhinho que os arruma. E como sabemos, antes de certas raças irem para a Terra, eles passaram na Lua primeiro, pegando assim seus recursos e ficando lá por um tempo. Então essa tecnologia mostrada na Lua pode muito bem ter ido para a Terra junto às raças que migraram para o planeta azul. Se for esse o caso, a tecnologia do passado de One Piece pode ser até mais evoluída do que a mostrada por Vegapunk. Então, provavelmente, o passado de One Piece era repleto de coisas tão tecnologicamente evoluídas quanto temos atualmente. E provavelmente o lugar que tinha o maior avanço tecnológico era o Grande Reino, que foi destruído durante a Grande Guerra que envolveu todos os 20 principais reinos. E após a guerra, esses reinos envolvidos se juntaram para fundar o que conhecemos hoje como Governo Mundial, em uma tentativa de evitar que uma grande potência mundial fosse fundada e ganhasse poder a ponto de ter a chance de dominar o mundo. Aí fica a dúvida, se tínhamos uma evolução tecnológica tão grande no passado de One Piece, por que o mundo do anime mostrou regredir ao invés de avançar ainda mais? Essa é uma dúvida que eu posso responder com base em uma pequena teoria, então presta atenção que agora vem a parte boa. Como diz Shaka, um dos satélites de Vegapunk, havia um reino com uma civilização muito avançada. Podemos atribuir esse reino ao grande reino destruído durante a Guerra do Século Perdido. Então, levando isso em consideração, essa destruição não foi simplesmente uma tentativa de acabar com uma potência que poderia desestabilizar o mundo, mas sim algo totalmente manipulado para se ter o domínio do mundo sobre as sombras. Provavelmente algumas pessoas já conseguiram entender onde eu quero chegar com isso, mas se você está totalmente perdido, calma que eu vou explicar melhor. Como já sabemos, Aisama atualmente está no domínio do Trono Vazio, sendo assim ele é o monarca do mundo que reina sobre as sombras sem chamar atenção. Aí eu te pergunto, você acha que é mais fácil encobrir informações em uma sociedade tecnológica ou em uma sociedade que está tecnologicamente mal evoluída? E para responder isso é só olhar a nossa sociedade atual. Hoje em dia uma informação pode ser compartilhada muito rapidamente, antes mesmo que chegue a algum jornal ou canal de notícia. Então encobrir informações se torna uma tarefa muito mais difícil, já que as informações são compartilhadas quase que instantaneamente, graças aos celulares, tablets ou computadores, que podem acessar qualquer tipo de informação com a ajuda da internet. Só que em uma sociedade que não tem uma evolução significativa, que ainda se mantém por meio de jornais e até mesmo redes de ligação limitadas, como é mostrado com os Dendemushi, a manipulação de informações se torna extremamente fácil. Então encobrir informações como a morte de alguém importante ou até mesmo manipular as informações de maneira que pareça que outra pessoa cometeu o crime se torna muito mais fácil. E a prova disso é que temos algumas ilhas que simplesmente sumiram no mapa de One Piece sem deixar rastros. Claro que algo tão poderoso a ponto de destruir uma ilha não ficaria sem chamar a atenção. E até mesmo o próprio sumiço da ilha seria um motivo de alarde, só que as informações em One Piece são tão facilmente manipuláveis que esse tipo de coisa acaba sendo encobrido ou minimizado facilmente. Com essa explicação, a resposta da pergunta ficou bem mais fácil, né? Porque encobrir informações em uma sociedade tecnologicamente mal evoluída se torna muito mais fácil. Tá, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Bom, resumindo tudo isso, basicamente Aisama pode ter conseguido manipular toda a história desde o fim do século perdido até os dias atuais de One Piece. De alguma forma ele conseguiu dar um jeito de convencer as outras 20 principais potências mundiais a entrar em guerra com o Grande Reino, que tinha o maior avanço tecnológico daquela época, fazendo assim com que o reino em questão caísse. E com a queda desse reino, a tecnologia em One Piece decaiu junto, e aos poucos provavelmente Aisama deu um jeito de fazer a tecnologia que restou decair ainda mais, fazendo assim com que chegasse a um período mais primitivo. Com isso, ele conseguiu facilmente manipular as informações da maneira que ele desejasse para que pudesse controlar o governo mundial e se tornasse o monarca do mundo de One Piece, tomando posse do Trono Vazio. Então, desde a Grande Guerra que aconteceu no século perdido até a fundação do governo mundial, foi tudo um plano muito bem estruturado de Aisama para se ter o poder absoluto, controlando assim o mundo por meio da manipulação de informações ou até mesmo matando as pessoas presentes nos determinados acontecimentos.
Eu espero que isso não esteja acontecendo, mas caso alguém esteja pensando, tá, mas se essa teoria tá certa, por que temos atualmente esse avanço tecnológico em One Piece? Calma, amigo, eu vou te explicar. O mundo de One Piece só teve esse atual avanço na sua tecnologia após o nascimento do gênio Vegapunk, que conseguiu criar várias coisas que são muito além do seu tempo. E isso é claramente mostrado já que todas as experiências genéticas envolvendo seres humanos ou até mesmo a criação de robôs e ciborgues só começam alguns anos após o nascimento de Vegapunk. Para vocês terem noção, Vegapunk quem achou o fator de linhagem e também deu início a próteses mecânicas. Até mesmo Frank se inspirou muito em Vegapunk para modificar seu corpo, mostrando ser um grande fã do cientista. Então, o atual avanço de One Piece não mostra ter uma ligação com o século perdido, mas sim com a vasta inteligência de Vegapunk. E isso de certa forma até mostra o quanto o governo mundial conseguiu esconder sobre a tecnologia do passado de One Piece. Só relembrando aqui que eu não tô afirmando nada, esse vídeo é apenas uma teoria. Mas se isso realmente for revelado no anime, isso explicaria muita coisa sobre vários pontos da história de One Piece. Bom, e chegamos ao final desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Comenta aí o que você achou dessa teoria e eu espero te ver no próximo vídeo.